Olá, meninos, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Agora, assim, eu em casa, vocês na casa de vocês, nesse momento que a gente está vivendo, isso é muito importante, né? E eu sei que é muito difícil a gente manter esse isolamento social, é complicado, mas uma maneira da gente passar por isso é dar continuidade à nossa rotina, principalmente à nossa rotina de estudos, né? A gente não pode perder tempo. Sendo assim, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos e na última aula nós falamos sobre as enzimas. Eu falei para vocês o que são enzimas, né? Que são um tipo de proteína, porém tem uma atividade catalítica, né? As enzimas são biocatalisadores. Elas agem diminuindo a energia de ativação das reações, facilitando com que elas ocorram, certo? Eu falei para vocês que as enzimas, elas normalmente precisam de um cofator ou uma coenzima para se tornarem ativas. Quando a enzima está ativa, que ela está desempenhando uma função, eu falo que ela é uma holoenzima. A parte exclusivamente proteica eu vou chamar de apoenzima. E quando eu preciso de uma outra substância inorgânica para tornar essa enzima ativa, eu chamo de cofator. Se for orgânica, coenzima, certo? Expliquei também para vocês o mecanismo de ação, né? Que é de acordo chave fechadura, ou seja, as enzimas elas têm substrato específico, elas agem somente em um substrato. Então, a enzima da lactase, ela age sobre qual substrato? A lactose, certo? Mostrei para vocês que esse mecanismo de ação chave fechadura envolve toda uma ligação entre o sítio ativo da enzima e o substrato. E é graças a essa ligação que pode haver o quê? Competidores por competição pelo sítio ativo da enzima, certo? Isso tudo a gente discutiu na última aula que a gente teve presencial. O que ficou faltando para a gente finalizar as enzimas é entender quais são os fatores que influenciam na atividade das enzimas, tá? Juntamente com essa aula, eu vou mandar para vocês alguns gráficos. Peço eu que vocês façam esses gráficos no caderno, mantenham, né, o resumo do caderno de vocês em dia. E à medida que eu vou falando, você olhe no gráfico que eu vou mandar para vocês para que vocês entendam, certo? Olha aí comigo agora o gráfico de variação da temperatura, tá? São 3 fatores que influenciam na atividade enzimática: temperatura, pH e a concentração de substrato. Olha aí a temperatura. Você vai ver que a temperatura ela serve uma curvinha assim, certo? Ou seja, o que significa isso? Que todas as enzimas elas têm uma temperatura ótima de atividade, ou seja, uma determinada temperatura, ela faz com que a enzima tenha uma atividade máxima. E aí você vai me perguntar assim, que temperatura é essa? Depende de qual enzima. Por exemplo, se for uma enzima humana, a nossa temperatura corporal gira em torno de 36,5. Então, a temperatura ótima para atividade enzimática de uma enzima humana vai ser 36,5. Porém, existem bactérias termófilas que sobrevivem em regiões com 80 graus Celsius. Sendo assim, qual vai ser a temperatura ótima para atividade enzimática dessas bactérias? 80 graus Celsius. Então, vocês vão ver o seguinte, que nesse arquivo vai ter um X nessa temperatura, certo? Uma temperatura ótima. Qual temperatura ótima? Depende de qual enzima. Então, todas as enzimas, elas atuam, têm uma atividade máxima em uma determinada temperatura. Acima dessa temperatura, aumentando a temperatura acima do ótimo, o que vai acontecer com essa enzima? Ela vai entrar no processo de desnaturação. Lembra que enzima nada mais é do que uma proteína e a temperatura não era um fator que levava à desnaturação da proteína? Então, aqui é a mesma forma. O aumento da temperatura faz com que desnature essa enzima, ela perca a estrutura tridimensional. E a estrutura tridimensional é de suma importância para manter o quê? A atividade enzimática. Então, quando você aumenta a temperatura X de otimização de uma determinada enzima, o que acontece? Ela desnatura. Pode acontecer o seguinte, que o inverso, se uma prova te perguntar o inverso, a temperatura mais baixa desnatura a proteína, se ele te falar só isso, você considera como verdadeiro. Se por acaso for uma questão discursiva, o que eu aconselho vocês a falarem?
que à medida que eu vou diminuindo a temperatura, o que acontece? As enzimas, elas entram no estado de, vamos pensar assim, dormência, tá? Ela não desnatura, mas as enzimas, elas têm uma capacidade um pouco maior de tolerar a diminuição da temperatura. Então, a gente fala que a diminuição da temperatura ótima leva ao estado de dormência. Após esse momento eu voltar com a temperatura ótima, ela volta a estar no estado ativo. Agora, se eu aumento a temperatura, aí sim eu provoco a desnaturação, certo? Até aqui tudo bem? Por conta disso, meninos, é que a febre, ela é perigosa, né? Vamos lá, a febre, ela é muito importante no nosso sistema imune. O nosso sistema imune aumenta a nossa temperatura corporal para otimizar a atividade enzimática, até chegar a 36,5, 37 graus, tá? Dependendo da literatura. Porém, à medida que eu continuo aumentando a temperatura corporal, eu posso provocar uma desnaturação proteica? Pode. Então, quando eu tenho aumento da temperatura lá na febre, por isso que é tão perigosa, porque pode levar à desnaturação de enzimas e diversas outras proteínas do nosso corpo. Até aqui tudo bem? Beleza, olha só, a gente falou da temperatura influenciando na atividade enzimática. Agora vamos falar do pH. Você vai notar que o gráfico do pH, assim como o da temperatura, são iguais. O que significa? Que toda enzima tem um pH ótimo de funcionamento. Que pH é esse? Depende da enzima. Por exemplo, vamos pegar a amilase, né? A amilase, no nosso sistema digestivo, nós temos duas amilases diferentes. Eu tenho a amilase salivar e a amilase pancreática. São duas enzimas que agem sobre o mesmo substrato. Que substrato? Agindo sobre o amido. Porém, a amilase salivar, ela é liberada na boca. A boca tem um pH neutro. Então, o pH ótimo de funcionamento dessa enzima vai ser qual? Neutro, pH em torno de 7, 7,2. Diferentemente da amilase pancreática. A amilase pancreática, ela é liberada lá no intestino. O nosso intestino tem um pH básico em torno de 8, 8,2, certo? Então, qual que vai ser o pH ótimo dessa enzima da amilase pancreática? 8, 8,3. Vamos pensar assim? 8,2, eu acho que eu falei 8,2, né? Enfim, em torno de 8. O que eu tô querendo dizer pra vocês? Que assim como a temperatura, o pH é determinante, tá? Então, outro exemplo, a gente tem o seguinte. Eu tenho a pepsina e a tripsina. São duas enzimas que estão relacionadas com o processo de digestão de proteínas. Então, elas têm o mesmo substrato. Porém, a pepsina, ela age no estômago e a tripsina já age lá no intestino. Só que o pH do estômago é 2 e o pH do intestino é 8. Então, o pH ótimo da atividade enzimática da pepsina é 2. Em contrapartida, o pH ótimo da tripsina é 8. Aí você pensa o seguinte, bom, se eu colocar a tripsina, que tem um pH ótimo 8, lá no estômago, que tem um pH 2, ela vai trabalhar? Não, ela não vai desempenhar sua atividade enzimática. Por quê? Porque ela não está no seu pH ótimo e o pH é um fator que influencia nas interações moleculares, levando à desnaturação proteica? Sim, se eu levo a desnaturação proteica, se eu levo a desnaturação da enzima, ela vai desempenhar o seu papel? Não. Tudo bem? Beleza? Meninos, anotem seguir. Normalmente, nas provas de vestibulares, quando aparece esses gráficos de influência de pH, nas provas, ele vai relacionar o conteúdo de enzimas com o conteúdo de processos digestórios, tá? Então, associe esse conteúdo das influências da bioquímica, né? Da influência do pH e da temperatura na atividade enzimática, associando o processo fisiológico da digestão, tá? Então, fiquem de olho, eu acho que o Gregório deve falar sobre este assunto com vocês. Se não falou, ele ainda vai falar. Então, não se esqueçam de lembrar o nome das enzimas e o pH que elas atuam, porque isso cai e cai bastante, certo? Fica de olho nisso daí. Para finalizar, a gente vai falar do gráfico que analisa a concentração do substrato com a atividade enzimática. Agora, esse gráfico é um pouco diferente, ele faz uma curvinha assim, certo? Eu não me recordo o nome desses gráficos. Ai, meu Deus, mas tudo bem. Lá na matemática, um tempo atrás eu estudei, mas vocês me perdoem, eu já não lembro mais. Mas enfim, olha aí para vocês verem que de fato é diferente. O que eu tenho que esse gráfico mostra? Olha só.
que aumento da concentração do substrato, ele vai aumentando a atividade enzimática. Sim, porém ele aumenta até determinado ponto. Até um determinado valor X, a quantidade, o aumento da quantidade de substrato não mais influencia a atividade enzimática. Ou seja, vamos lá, o que a gente tem que interpretar? Que se eu tenho em uma região pouca quantidade de substrato, o encontro entre a enzima e o substrato, para fazer aquele complexo enzima-substrato, vai ser pequena. Se vai ser a taxa de encontro é pequena, a atividade enzimática vai ser baixa. Por quê? Porque se ela não está encontrando, eu não vou chegar a produzir os produtos que eu preciso. Tudo bem? Agora, se eu aumento gradativamente a quantidade de substrato, aumenta a probabilidade de encontro entre a enzima e o seu substrato, formando o complexo enzima-substrato, produzindo os produtos. Tudo bem? Agora vamos pensar o seguinte, nesse gráfico está variando a quantidade de substrato e não a quantidade de enzimas. Então, se você continuar aumentar muito a quantidade de substrato, porém você manter a mesma quantidade inicial de enzimas, você concorda que vai ter uma hora que você vai facilitar sim o encontro. Porém, a enzima também não é ninja e dá conta de todos os substratos numa velocidade única, não. Então, a quantidade do substrato influencia sim, porém existe até um determinado valor X. A partir daí você pode aumentar sim a quantidade de substrato, mas não mais vai surgir efeito na influência da velocidade da ação enzimática. Certo? Entenderam? Meninos, as minhas redes sociais estarão abertas para as dúvidas. Se você não me segue no Instagram, segue lá. É Lud_S Lima. Eu vou mandar para vocês aqui uma outra lista de exercícios só contemplando enzimas. Peço que vocês façam essa lista, analisem essa aula. Se você não entendeu, assista novamente, tá? Pesquise no Google outras plataformas que vão ter conteúdo, né, de maneira escrita. Se vocês quiserem, eu posso dar dicas lá também, tá? E aí, ficou com dúvidas? Me mande. Esse conteúdo é muito importante, acredito eu que não é complicado. Quando vocês terem o gráfico na mão, às vezes, se você tá me assistindo e não tá com o gráfico na mão, pode parecer confuso. Mas assista com os gráficos na mão e você vai ver que é muito tranquilo, certo? É isso, meninos, a gente se vê no próximo vídeo, espero que vocês tenham entendido, e se ficar com dúvida, pode mandar mensagem que eu tô respondendo a todos que entram em contato comigo, tudo bem? Então vai lá e não deixa a dúvida passar não. Beijo, tchau, tchau!